O poder do silêncio estratégico. O domínio do comando pela economia de palavras. Quanto mais você fala para tentar se explicar, impressionar ou se defender, mais vulnerável, previsível e comum você se torna. A verdadeira autoridade não precisa gritar, dar explicações intermináveis ou provar nada para quem está ao redor. O homem que fala demais entrega, de graça, a chave do seu estado emocional, suas intenções e suas fraquezas. Ele tenta preencher o vazio com palavras e termina esvaziando seu próprio poder. Você já viveu aquela situação em que tentou se justificar em uma reunião de trabalho e, quanto mais falava, mais perdia o respeito da mesa? Já viu um profissional brilhante se comprometer em uma negociação decisiva simplesmente por não saber a hora de calar a boca e deixar o silêncio desconfortável pressionar o outro lado? A dor da incontinência verbal é a perda imediata do controle. Quando o ego assume o comando, você fala mais do que o necessário, revela o que deveria guardar as 7 chaves e entrega munição gratuita para quem só quer ver a sua queda. Líderes de verdade impressionam pela sobriedade. Eles usam poucas palavras, cirúrgicas, diretas, enigmáticas. E no ambiente de alta tensão, onde cada segundo pode custar uma vida ou uma carreira, o excesso de palavras não é apenas uma falha comportamental, é um erro tático imperdoável. Madrugada fria e chuvosa no percurso urbano de uma grande metrópole. O asfalto molhado reflete os faróis da viatura de força tática em patrulhamento ostensivo. O silêncio da equipe no interior do veículo é interrompido pelo chiar característico do rádio operatório. O Copom despacha um alerta de emergência de alta gravidade, um acompanhamento e cerco tático a um veículo roubado, ocupado por infratores da lei armados, transitando em alta velocidade pela rodovia de acesso. O sargento Gabriel, no comando do patrulhamento tático, assume a coordenação da interceptação. Instantes depois, o veículo em fuga surge no horizonte, furando o bloqueio primário e colidindo violentamente contra a mureta de proteção do ponto de estacionamento. O cenário se transforma instantaneamente em um caótico ponto de crise. O veículo acidentado começa a soltar fumaça densa do motor. Do interior do automóvel, 2 indivíduos armados desembarcam em desespero. Um deles consegue se evadir para a mata lateral, enquanto o segundo, encurralado entre a lataria contorcida e a viatura, empunha uma pistola e faz o motorista de um carro de passeio, parado no trânsito decorrente do bloqueio, como refém, pressionando o armamento contra sua cabeça. A cena era o puro caos. Sirenes ecoando ao fundo, o motorista feito refém gritando por socorro, populares ao longe filmando e o infrator visivelmente alterado, com o dedo no gatilho, gritando ofensas e ameaçando disparar a qualquer movimento. Nesse tipo de cenário, o instinto de um homem sem treinamento e sem inteligência emocional é entrar no turbilhão do ruído. É gritar, insultar de volta, dar ordens desconexas e tentar impor autoridade na força do gargalo. Gabriel sabia que, em momentos de crise limite, quem fala demais acelera a tragédia. Com a câmera operacional portátil registrada em seu fardamento gravando cada fração de segundo, a equipe desembarca e toma posições de abrigo, realizando o enquadramento tático com escalonamento do uso da força. O agressor gritava descontrolado: "Réqua! Se der mais um passo eu atiro nele. Vou matar todo mundo. Fala alguma coisa, seu polícia!" A resposta do sargento Gabriel foi a arma mais intimidadora do campo de batalha. A economia absoluta de palavras e a ausência de resposta emocional. Gabriel não rebateu as ameaças. Não deu lição de moral. Não gritou desordenadamente. Manteve o olhar fixo nos olhos do agressor, a postura física firme e inabalável atrás do abrigo, e deixou que um silêncio sepulcral cobrisse o ambiente. A única coisa que o infrator ouvia era o estalar da água da chuva no metal do carro e o ruído distante das viaturas do cerco se aproximando. Arma no chão. Apenas 3 palavras, ditas em tom grave, calmo, pausado e absolutamente cirúrgico. O agressor esperava um bate-boca. Esperava que a polícia entrasse em pânico, o que justificaria o seu próprio pânico e o disparo do gatilho. Mas o vácuo de resposta da equipe policial provocou uma pane cognitiva na mente do criminoso. O silêncio denso e enigmático de Gabriel fez o infrator hesitar. Será que eles vão atirar? Será que há um atirador de elite posicionado? Por que ele não responde aos meus gritos? A dúvida destrói a convicção do agressor. No exato segundo em que o indivíduo desviou o olhar para tentar decifrar a expressão impassível do sargento, a fração de segundo necessária foi aberta.
A equipe empregou a tecnologia de menor potencial ofensivo, neutralizou a ameaça sem disparar tiros letais no refém, garantiu a preservação do local de crime, realizou a busca pessoal e veicular com a apreensão das armas e efetuou a condução do preso com correto uso de algemas. A ocorrência foi encerrada com vida e ordem restabelecida. O criminoso não foi derrotado apenas pelo enquadramento físico, mas no momento em que o silêncio do comandante desarmou a sua capacidade de reação psicológica. Analise com frieza o que aconteceu nessa intervenção. O que garantiu o controle absoluto da crise e salvou uma vida inocente? A capacidade do operador de dizer sempre menos do que o necessário. Se a equipe entrasse em desespero verbal, gritando e trocando ofensas com o criminoso, o nível de cortisol no ar teria resultado na morte do refém. Ao reduzir a comunicação ao mínimo indispensável, o sargento Gabriel assumiu a liderança do tempo, da informação e da emoção do ambiente. O que você precisa extrair dessa cena para aplicar hoje mesmo no seu trabalho, nas suas reuniões, na sua liderança e na sua vida pessoal? Pessoas inseguras sentem a necessidade compulsiva de preencher qualquer espaço de silêncio com palavras. Elas explicam demais suas escolhas, justificam excessivamente seus erros e expõem seus planos antes da hora. Quanto mais você fala, mais comum, previsível e manipulável você se torna. Quanto menos você fala, mais densa, enigmática e intimidadora é a sua presença. Quando você diz menos do que o necessário, você força as pessoas ao seu redor a tentarem decifrar você. Elas preenchem o silêncio revelando intenções, mostrando o próprio nervosismo e entregando as cartas da mesa sem que você precise fazer o menor esforço. O silêncio estratégico é um espelho implacável que reflete a fragilidade alheia. Saber calar a boca no momento crítico é o primeiro escudo de um homem de verdadeiro alto valor. Porém, existe uma estrutura ainda mais refinada. Transformar essa contenção verbal em um algoritmo de execução prática para dominar reuniões, negociações e disputas de poder sem levantar a voz. No próximo episódio, na parte 2, nós vamos abrir o algoritmo da palavra contida. Você vai aprender exatamente como usar pausas táticas para fazer seus interlocutores entregarem o que você quer antes mesmo de você pedir. Esteja preparado. Quem domina a própria língua domina qualquer ambiente. Nos vemos na parte 2. O algoritmo da palavra contida, revertendo armadilhas e dominando a mesa de negociação. Seja bem-vindo à parte 2. Na primeira etapa, vimos como a contenção verbal foi a chave para neutralizar uma crise limite sem disparar um único tiro letal. Agora, vamos trazer essa mesma doutrina para o seu terreno de batalha diário. O que você faz quando percebe que já falou mais do que devia? Quando se pega em uma armadilha verbal, tentando se explicar para um superior inflexível, justificando um erro para sua equipe ou entregando seu preço antes da hora em uma negociação de alto valor? O homem ingênuo, no instante em que sente o desconforto da pressão social, reage acelerando. Ele tenta consertar uma frase dita adicionando mais 10 frases. Ele se enrola, gagueja, eleva o tom de voz e tenta convencer o interlocutor pela quantidade de palavras. Ao agir assim, ele assina o atestado de fraqueza. Ele demonstra que a opinião do outro desestabilizou o seu centro de gravidade emocional. O profissional de alta performance faz exatamente o oposto. No momento exato em que percebe a armadilha, ele aciona o freio de mão emocional e aplica a virada de chave pelo congelamento verbal. Pare imediatamente de falar. Feche a boca no meio de uma frase se for necessário, sem demonstrar constrangimento. Respire fundo pelo nariz, alinhe os ombros, sustente o contato visual direto e deixe um silêncio pesado se instalar na sala. Se o seu adversário estava esperando que você se justificasse até perder a razão, interromper o fluxo de palavras é como tirar o chão dos pés dele. A serenidade ostensiva de quem se cala desarma a arrogância de quem esperava um confronto. Para que você nunca mais seja feito de refém pela própria língua em reuniões, negociações ou no ambiente de comando, nós estruturamos o algoritmo da palavra contida no mundo real. Trata-se de um protocolo cirúrgico de 4 passos para assumir o controle do ambiente sem levantar a voz. Passo 1. A regra do pausa-resposta, os 3 segundos de ouro. A maioria das pessoas não escuta para entender. Escuta para responder imediatamente. Elas atropelam a fala alheia porque temem o vácuo. A partir de hoje, diante de qualquer pergunta desafiadora, provocação ou questionamento sério, aplique a regra dos 3 segundos. Antes de emitir qualquer som, feche a boca, aguarde 3 segundos completos olhando nos olhos do interlocutor e só então responda. Essa simples pausa transmite a mensagem implícita de que você não se abala com provocações e que cada palavra que sai da sua boca é pesada, calculada e irretocável. Passo 2.
A resposta é enigmática e ampla. Quando for pressionado a entregar detalhes sobre seus planos, suas finanças ou seus próximos passos em um projeto estratégico, não entregue o mapa da sua mina. Aprenda a arte de responder de forma ampla, elegante e vaga. Se alguém perguntar qual é a sua estratégia para contornar essa crise na empresa, não discurse por 20 minutos sobre seus métodos. Responda com serenidade. Estamos executando o protocolo necessário para garantir a estabilidade do setor na hora certa. E cale-se. Quem ouve essa resposta não tem material para atacar, mas percebe que é um comando no controle. Passo 3. A pergunta espelho e o vácuo do silêncio. Em uma negociação ou disputa corporativa, a pessoa que faz as perguntas detém o comando absoluto da mesa. Quando o outro lado fizer uma exigência descabida ou tentar empurrar uma condição desfavorável, não discuta e não se altere. Devolva uma única pergunta curta e cale a boca imediatamente. O que faz você acreditar que essa é a melhor solução para nós? Em seguida, feche a boca e sustente o silêncio. Não adicione porque veja bem. Ou estou perguntando por causa disso. Deixe o vácuo agir. O silêncio pós-pergunta gera uma pressão psicológica insuportável na mente despreparada. Para preencher o vazio, o seu oponente começará a falar sem parar, revelando suas reais margens de lucro, seus medos e as fraquezas da própria proposta. Passo 4. O fechamento por declaração absoluta. Quando a decisão for tomada, não abra espaço para debates paralelos e nem peça aprovação emocional da mesa. Declare o que será feito com frases curtas no imperativo. A diretriz é esta. Iniciaremos a execução às 8 horas. A clareza curta transmite firmeza. A prolixidade transmite incerteza. Contudo, como toda ferramenta de alto poder estratégico, a economia de palavras exige uma advertência rigorosa sobre a inversão tática, à exceção da regra. Existe uma diferença brutal entre a sobriedade estratégica do líder e a omissão covarde do gestor incompetente. Saber quando quebrar o silêncio é tão vital quanto saber quando calar. Se você estiver liderando uma equipe no meio de uma tempestade operacional, no treinamento de subordinados ou alinhando as expectativas e valores fundamentais do seu lar, o silêncio excessivo se torna um veneno paralisante. Nesses cenários, a ausência de comunicação clara gera ambiguidade, insegurança e desalinhamento. O seu time não pode adivinhar o padrão de excelência que você exige. Seus liderados precisam ouvir de você exatamente o que se espera de cada um, sem meias palavras ou enigmas desnecessários. Use a vácuo e a comunicação vaga contra oponentes, concorrentes e em ambientes de disputa pelo poder. Para sua tropa, para aqueles que caminham ao seu lado na linha de frente, seja preciso, direto, instrutivo e transparente. A omissão de orientação destrói a lealdade da tropa. Você agora possui o mapa mental para estancar o vício de falar demais, o algoritmo para usar o silêncio como alavanca de pressão e o discernimento para não se omitir no comando. No entanto, a verdadeira maestria dessa lei não se consolida no escritório ou no campo de batalha, mas na forma como você governa sua própria mente quando ninguém está olhando. Na parte 3, o capítulo final desta trilogia, nós vamos fechar com chave de ouro. A aplicação do autodomínio na sua vida pessoal, familiar e financeira, o resumo dos 5 mandamentos práticos e a convocação da nossa elite. Não quebre o ritmo. Mantenha a guarda alta, ajuste o foco e avance agora mesmo para a parte 3. O templo da sobriedade, o autodomínio da palavra na vida, no lar e no comando. Chegamos à parte 3 desta instrução estratégica. É aqui que separamos os homens de palco dos homens de substância. É o momento de levar o aprendizado da contenção verbal para onde o seu valor real é testado todos os dias. Na intimidade do seu lar, na gestão da sua vida financeira e na construção do seu legado. Domar a língua diante de interlocutores no mercado ou durante um evento de alta complexidade é apenas técnica. O verdadeiro desafio, o teste definitivo do seu autodomínio, é domar a língua dentro da sua própria casa, quando o cansaço acumula, a frustração transborda e o ego clama por atenção. A ruína de muitos homens de alta responsabilidade começa quando eles trazem a necessidade de dominância para a mesa de jantar. O sujeito passa o dia engolindo o estresse do ambiente de trabalho, contendo a raiva em reuniões ou lidando com a tensão das rotinas exaustivas. Quando chega ao seu refúgio, em vez de atuar como pilar de estabilidade e serenidade da família, ele descarrega bagagem emocional sobre quem ama. Ele eleva a voz por motivos banais. Ele tenta provar que está certo em discussões irrelevantes. Ele usa a rispidez para compensar a impotência que sentiu ao longo do dia. Isso não é força. Isso é incontinência emocional.
O homem estratégico sabe que a sua casa é um santuário de paz, não uma arena de combate. Na vida familiar, a economia de palavras se traduz em saber ouvir com presença absoluta e falar com doçura e firmeza. Quando a sua esposa ou seus filhos trouxerem um problema, não interrompa para dar lições de moral prolixas ou para ostentar autoridade. O ouvinte atento, que acolhe em silêncio e responde com clareza cirúrgica, transmite infinitamente mais segurança do que o homem que discursa sem parar. Na dimensão financeira, o princípio da palavra contida é a sua maior blindagem contra a decadência. O homem inseguro precisa anunciar cada conquista, ostentar bens que mal pode pagar e contar para todos os seus projetos de investimento antes mesmo de fechar o contrato. Ao fazer isso, ele atrai inveja, desperta o parasitismo social e entrega sua posição financeira para quem deseja sua queda. A prosperidade sólida não faz barulho. Trabalhe em silêncio, acumule em silêncio e desfrute com sobriedade. Não tente impressionar pessoas que não se importam com você. Quando a sua estabilidade financeira for um fato consumado, ela falará por si mesma, sem que você precise dizer uma única palavra. Para consolidar este aprendizado e transformar esta lei em uma diretriz comportamental inegociável, grave no seu código de conduta o protocolo de execução em 5 pilares da palavra contida. 1. Elimine a necessidade de justificação. Quando tomar uma decisão correta e alinhada com seus princípios, declare-a com clareza e ponto final. Quem se justifica em excesso transmite a sensação de que está tentando se desculpar por liderar. O comando não busca validação. O comando estabelece a ordem. 2. Domine o silêncio desconfortável. Nas negociações, reuniões ou conflitos, aprenda a fazer uma pergunta precisa e calar a boca imediatamente. Deixe o silêncio pesar sobre o outro lado. A necessidade compulsiva que as pessoas têm de preencher o vazio fará com que elas entreguem dados, concessões e intenções sem que você precise pressionar. 3. Filtre o estresse na porta de casa. Jamais use a sua família como depósito do seu lixo emocional. Antes de virar a chave da sua porta, faça uma pausa consciente. Respire fundo, deixe a armadura da rua do lado de fora e entre no seu lar para ser o porto seguro, a proteção serena e a voz de equilíbrio. 4. Torne suas palavras vagas para quem não é da sua tropa. Quando for questionado por curiosos, concorrentes ou pessoas que não fazem parte do seu círculo de confiança sobre os seus próximos passos, seja enigmático. Use respostas amplas, genéricas e corteses. Nunca entregue o mapa da sua mina para quem não ajudou a cavar o poço. 5. Fale apenas o que constrói ou resolve. Submeta cada frase a um filtro rigoroso antes de abrir a boca. Isso que vou dizer é estritamente necessário? Vai resolver o problema ou é apenas o meu ego querendo aparecer? Se a palavra não for superior ao silêncio, escolha o silêncio. A verdadeira maturidade do homem de elite se revela no perfeito equilíbrio entre o poder que ele carrega e o autocontrole que ele exerce sobre esse poder. A presença intimidadora não vem de um porte físico avantajado ou de uma voz alterada, mas da densidade de quem pensa muito, observa tudo e fala apenas o essencial. Seja o homem em quem todos confiam quando o caos se instala. Aquele cuja palavra tem peso de ouro porque é dita com raridade, precisão e honra inabalável. Lidere pelo exemplo. Proteja sua mente contra as distrações do ego e caminhe com a postura de quem não precisa provar nada a ninguém além de si mesmo. Se esta trilogia sobre economia de palavras e o silêncio tático elevou a sua percepção estratégica e brogue clareza para sua jornada, atue com decisão agora mesmo. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like neste vídeo e ative o sino de notificações para garantir que você receberá cada um dos nossos próximos treinamentos de alto nível. Para selar o seu compromisso com esta doutrina e mostrar que você pertence à elite dos homens de autodomínio que acompanham este canal, comente agora a frase do nosso código de honra. Palavras poucas. Presença densa. Comando absoluto. Instrução encerrada. Mantenha a mente afiada e o controle absoluto. Missão dada é missão cumprida.